Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu queria agradecer muito a participação de todos que estão ouvindo aí pelo YouTube, que reservaram um período para conhecer melhor essa iniciativa. Eu acho que queria também agradecer aos participantes aqui, toda a parceria na construção desse plano. Foi um plano feito a muitas mãos e muito rápido, como bem disse Johnny Vanderlei, mas também imbuído desse motivo, desse motor maior, que é da gente construir um caminho, né, pela crise, para além da crise, né, para que a gente consiga, nesse momento, né, encontrar apoio, encontrar parceria, encontrar um resguardo, né, em meio a tantas questões que já foram abordadas aqui, eu não vou me alongar nelas, mas sim encontrar um caminho que no meio de tudo isso traga uma oportunidade de desenvolvimento para o setor do cooperativismo, para a agricultura familiar, para o extrativismo sustentável e para essa base, que é a base de produção desse país, né? A Conexus é uma organização diferente do CNS, Unicaf, que tem uma história, né, de envolvimento nesse campo, no envolvimento político, de representação. A Conexus é uma organização nova, né, que na verdade foi criada há 2 anos, se propondo a trabalhar em parceria, né, com as organizações do setor, no apoio ao desenvolvimento de novas iniciativas, onde a gente enxerga potencial, onde a gente sabe que tem grandes lacunas de desenvolvimento e de apoio às organizações, né? E eu acho que o plano hoje, esse plano de resposta socioambiental, ele traz, né, no cerne dele, possibilidades de construção dessas soluções no plano, mas também em médio prazo, porque a gente imagina que muitas dessas coisas que estamos fazendo hoje, elas constroem aprendizado, constroem experiência, constroem resultados importantes que permitem a gente avançar o campo como um todo, né? Ampliando parcerias, ampliando contribuições, ampliando cooperação, né? Como foi criado, né, esse plano, né? Ele se chama Plano de Resposta Socioambiental porque ele traz no cerne uma preocupação que é tanto das condições socioeconômicas do setor produtivo, da pequena produção, do extrativismo, da agricultura familiar, mas também uma preocupação com a nossa relação com a natureza, com a forma como a gente produz, e por isso socioambiental, porque a forma também importa, né? E sabemos todos hoje que se a gente quer construir uma saída, a gente tem que escolher caminhos, né? E acho que agora a gente está num bom momento de discutir os caminhos dessa retomada econômica que prevemos, né, para frente. E eu acredito, e a Conexus acredita, e acho que todos que estão aqui estão muito imbuídos desse processo de fomento e de incentivo à promoção dos sistemas produtivos sustentáveis, né, para que também tenhamos esse olhar sobre não só sobre a produção, mas a produção que mantém florestas em pé, né, que contém o desmatamento, oferece uma oportunidade para as comunidades e para as populações que nelas vivem e para as populações que vivem da produção em pequena escala familiar. Que esse plano tem um caráter amplo, né, de ofertar, né, dentro da nossa área, da área dos parceiros aqui, um conjunto de ferramentas ou de apoios, né, às cooperativas e às associações produtoras que estão impactadas por essa crise econômica, tá? A ideia é mitigar, reduzir os impactos, oferecendo, como eu costumo falar, um colchão, né, que nos permita ter uma certa tranquilidade, ou pelo menos reduzir as nossas preocupações, para que a gente possa ter a capacidade de se reorganizar no campo produtivo, de se reorganizar no campo dos nossos relacionamentos, no campo da comercialização e nos vários aspectos, né? E a ideia desse conjunto de ações é exatamente criar esse lugar, né, de parceria, de apoio, para que a gente possa transitar por esse processo, né? São aqui parceiros, várias organizações vêm se juntando, né, a essa iniciativa, e a gente vem construindo pontes. É uma coisa importante de se dizer que a cooperação aqui ela transcende, né, as organizações que estão aqui representadas, né, mas se enquadra num processo de cooperação mais amplo com muitos, vi aqui no chat, muitas das organizações com quem trabalhamos em várias frentes também muito parceiras nessa construção. Tá? O plano tem 3 eixos de trabalho, né, de foco
né? Ele está calcado, né? Está estruturado em cima do que a gente está chamando de linha emergencial, que trouxe todos vocês aqui para conhecer melhor, que é esse campo das soluções financeiras, da busca de uma estrutura. E como bem disse Vanderlei, nessa hora em que a gente precisa de liquidez, que a gente precisa de capital rapidamente para se regular nesse momento, a gente não encontra tão facilmente essas parcerias no sistema financeiro, no sistema bancário, que possibilitem a gente acessar rapidamente, reduzir, enfim, ter essa parceria, né? A estratégia da linha emergencial é exatamente oferecer esse lugar, né? Esse lugar de apoio, esse lugar de parceria, com uma ferramenta, né? Uma linha de crédito, né? Associada a vários elementos, que o crédito em si ele é só um meio para a gente transitar, né? Para uma sustentabilidade melhor da organização. Então, a linha, daqui a pouco eu entro em mais detalhes, ela tem um conjunto de ações de assistência e de apoio atreladas a ela, que buscam, ao final, conduzir as associações, as cooperativas a uma situação melhor do que elas se encontram nesse momento. Tá? Tem um outro aspecto do plano, que é um apoio a conexões de mercado e comercialização, que vai ser fruto de até um próximo webinário, quando a gente tiver mais estruturada e anunciadas essas ações, né? Mas que também trabalham nas diferentes frentes, né, importantes de mercado para a produção sustentável, tanto no mercado institucional, quanto nos mercados dos nossos circuitos curtos, nas proximidades dos locais onde vocês estão, mas também algumas, né, visões mais alongadas, né, ou mais difíceis de lidar, como a parte eletrônica, né, a parte do comércio eletrônico, que hoje estamos tão estimulados ou provocados a saber como se reorganizar nesse campo, né? Então, vai tocar nesses aspectos. E aí, uma parte do plano tem esse olhar sobre o conhecimento e sobre a troca, porque, sobretudo nesse momento, a gente conhecer o que está acontecendo em outros territórios, trocar informações e cooperar, principalmente, em algumas das soluções, é fundamental. Nunca foi tão fundamental. A gente sabe que no dia a dia essas coisas são mais difíceis, às vezes, de se perseguir, mas que nesse momento é importante que a gente tenha esses espaços de cooperação, ainda mais estimulados do que status, né? E daí, entrando um pouco mais em detalhes, né, a ideia da linha emergencial, do socioambiental, é realmente atrelar um processo de crédito a uma assessoria administrativo-financeira que tem a ver com organizar, né, as condições mínimas que a gente precisa. A gente sabe, por todo esse trabalho que a gente tem feito, né, que antecede essa linha, mas que pilotou e prototipou vários desses tipos de financiamento e empréstimo que a gente vai trabalhar agora em maior escala. A gente aprendeu muito e sabe muito como estão as realidades das organizações e o que a gente precisa ajudar a se desenvolver à medida que você consegue ter um apoio continuado nesse processo, tá? Então, tem essa parte da assessoria e para aquelas organizações que têm um desejo, principalmente, que a gente, na verdade, estimula, né, e querem trabalhar com o crédito público rural, né, mas que têm tido dificuldades na intermediação com os agentes financeiros, na organização interna para poder estabelecer esse crédito, a gente também tem dentro dessa assessoria um trabalho de orientação, um trabalho de preparação para que possa acessar. Porque na nossa visão, exatamente como a gente disse, o papel do Estado é ofertar as políticas públicas mais adequadas, né? Se hoje a gente precisa criar uma linha emergencial, é exatamente porque há dificuldade no acesso no que está disponível. Mas nós temos uma política importante, temos uma política do Pronaf muito importante para esse setor, que precisa ser muito valorizada, né? Então, dos conceitos por trás de você criar essa linha emergencial é de também prepará-los para que possam acessar esses recursos, porque é parte, né, estruturante do crescimento a médio prazo e longo prazo, que se use de forma adequada, de acordo com as necessidades, a política de crédito rural, porque ela é mais abundante, ela é mais subsidiada, ela tem um tempo mais alongado, né? E é importante também que a gente se aproprie das nossas políticas, para que elas, de fato, cumpram o seu papel, né?
E é exatamente isso, assim, um ponto que o fundo se propõe de ser essa ponte, né? Inclusive, entre uma das áreas do crédito que a gente oferece, vai ser avalizar, né? Fazer o aval que seja necessário para a liberação do crédito rural, né? Principalmente no Pronaf. Tá? Então, a gente pensando exatamente nesse mecanismo de ponte, de construção dessa solução mais estruturante. Aqui falando eu vou te pedir para encaminhar mais rápido para o encerramento. Pode falar tudo, mas mais rapidinho. Falando aqui do Fundo Socioambiental, para aqueles que não conhecem, né, a Conexus é um instituto, é uma OCIP, né, e nós criamos uma outra organização, tá, que é o Fundo Socioambiental, que organiza toda essa parte de investimento. Então, por meio desse fundo que a gente está realizando essa linha emergencial. Ele foi prototipado no ano passado, foi desenvolvido, algumas das organizações que estão nos assistindo, ou que vocês conhecem, tanto que fazem parte da rede do CNS quanto da Unicafes, quanto de outras redes, participaram receberam esses apoios sementes, e hoje a gente está num desenho desse instrumento para ele ter uma escala maior, ele ocupar um pouco melhor esse espaço, né? E a linha emergencial, na verdade, veio acelerar esse processo, né? Falando um pouquinho de como a linha vai se comportar, né? Ela tem condições facilitadas, então está no nosso site, essas informações estão todas disponíveis, mas é importante frisar. A gente está trabalhando com uma taxa de juros simples de 6% ao ano, com um período, né, de prazo de crédito de até 2 anos, né, vai depender muito da análise financeira e das necessidades de cada organização, e um período também de carência até 12 meses, que também depende muito dessa análise, né? Então, todo o processo desde a submissão, que todo mundo deve ter visto, tem no nosso site um lugar onde você pode clicar e submeter a sua ideia principal para a linha, né, e depois a gente vai entrar em contato para detalhamento. Tem todo um processo que se segue ali da gente compreender melhor a situação financeira para poder adequar o tipo do instrumento, né? Mas a gente tem algumas orientações gerais, a linha vai de até R$200 mil de financiamento, né? A ideia desses volumes tem a ver com uma avaliação dessa pesquisa que o Vanderlei tanto se referiu, né, da gente entender os volumes que eram necessários para as organizações passarem por esse período, né, e também por uma preocupação que nós temos de alcançar um grupo considerável de organizações, para que seja uma iniciativa que chegue a algumas dezenas de organizações. A nossa expectativa é de cumprimento desse papel, né, tanto, né, com um olhar bastante importante para as organizações de menor porte, que vão estar ali na faixa de até R$50 mil de financiamento, né? E um olhar de parceria e tudo mais em tudo isso. Tá? Vou concluir agora. A assessoria que vem associada ao crédito, né? Ela tem alguns eixos importantes de trabalho, né? Ela tem um olhar sobre a condição da gestão da organização, né? O trabalho de olhar com vocês quais são os desafios que estão colocados, quais são os desafios que vocês conseguem resolver se organizando e tendo um apoio, aquelas coisas que são muito importantes, principalmente para aqueles que quiserem acessar o crédito rural, né, o Pronaf. Aquilo que a gente precisa fazer e organizar para que isso seja possível, mas também não só isso, para que a gente olhe, né, para as nossas práticas de gestão de uma forma mais integrada, né, mais sustentável. Então, a consultoria, né, a assessoria, na verdade, ela acontece ao longo do financiamento, né, e ela tem, né, uma dinâmica própria que vai ser desenvolvida com cada organização, porque cada história é uma. Então, também não adianta a gente formatar isso de uma forma única, né, sabendo que cada um tem uma realidade própria e a gente vai customizar essa assessoria de acordo com essa realidade, né? Tem coisas que vão fazer sentido para um e não fazer sentido para os outros. É assim que a gente pretende trabalhar, né? E, por fim, a gente associou esse processo a algum que a gente chama genericamente de benefícios complementares, mas é um conjunto de apoios que transcendem o crédito, né? Que muito importante visualizar que o crédito é só o instrumento de chegada aqui nessa linha, né?
mas que se abre um leque de oportunidades que tem a ver com a missão nossa, que é de trabalhar a sustentabilidade das organizações. E, portanto, os benefícios complementares têm a ver com contribuições adicionais que a gente pode fazer. Quando a gente começa a conhecer as organizações, a gente começa a entender outros gargalos e outras questões que a gente pode apoiar. Então, tem um pequeno fundo de doações de pequenas oportunidades que a gente espera que sirva de apoio para algumas estratégias de comercialização ou algumas questões que precisam ser resolvidas e que não é pelo crédito que você vai resolver, né? Mas que são avaliados caso a caso, né, depois da concessão do crédito, para aquelas organizações que querem estruturar um processo mais sustentável de acesso ao crédito rural. A gente tem uma metodologia própria de como a gente chama de ativador de crédito que pode ser, se a organização quiser, pode ser implementada com a organização, e as assessorias de comercialização, enfim, jurídicas, que fazem parte desse processo maior. Tá? Bom, eu termino minha fala por aqui, Alexandre, desculpa que claramente cruzei o tempo.